Roraima é um estado fascinante, muitas vezes negligenciado no extremo norte do Brasil. Para colocar as coisas em perspectiva, Roraima é maior do que países como Portugal e Áustria, cobrindo uma área de 224 mil km². Porém, apesar de seu vasto território, Roraima tem uma população de apenas 652 mil habitantes, aproximadamente 90% menor do que a população de Portugal, por exemplo. Hoje a explorada será sobre os motivos pelos quais Roraima permanece tão pouco povoado, apesar de sua grande extensão e riquezas naturais. Deixe seu like e inscreva-se e vamos para o vídeo. Roraima, situado no extremo norte do Brasil, tem uma história de ocupação marcada por desafios e transformações. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por diversas tribos indígenas, como os Yanomami, Macuxi e Wapixana. A colonização europeia começou a ganhar força no século XVIII, com a chegada dos portugueses, que buscavam expandir suas fronteiras e explorar novos recursos naturais. Durante muito tempo, Roraima foi uma região de fronteira pouco acessível, com uma colonização efetiva ocorrendo de forma lenta. A criação de vilas e estabelecimentos coloniais enfrentou resistência tanto das populações indígenas quanto das condições geográficas e climáticas adversas. No século XX, com a criação do Território Federal do Rio Branco, posteriormente renomeado Roraima, houve um impulso governamental para promover a ocupação e o desenvolvimento da região. Porém, esse esforço esbarrou em problemas de infraestrutura e em conflitos fundiários, especialmente em áreas indígenas. E até hoje a presença indígena é forte em Roraima, com muitas terras demarcadas, o que influencia na distribuição populacional. O estado também apresenta características geográficas e climáticas únicas, que influenciam diretamente sua ocupação. O estado é dominado por planícies e serras, com destaque para a Serra da Pacaraima e o Monte Roraima, um dos pontos mais altos do Brasil. Grande parte do território é coberta por floresta tropical e savanas, conhecidas como lavrados, que têm uma biodiversidade rica, mas também apresentam desafios para a agricultura e a habitação. Já o seu clima é predominantemente tropical, com uma estação chuvosa bem definida que vai de maio a setembro. Durante esse período, as chuvas intensas podem causar inundações e dificultar o transporte e a construção de infraestrutura. A estação seca, por outro lado, traz temperaturas elevadas e escassez de água em algumas regiões, o que também limita a capacidade de sustentação de grandes populações. Essas condições climáticas e geográficas tornam a implementação de grandes projetos agrícolas e urbanos um desafio constante, e a população acaba se concentrando em áreas onde a infraestrutura básica pode ser mantida de forma mais eficiente, como na capital, Boa Vista, que abriga mais de 60% dos habitantes do estado. A infraestrutura de transporte é um dos principais fatores que limitam a densidade populacional de Roraima. O estado possui uma malha viária relativamente limitada, com poucas estradas pavimentadas que conectam as diferentes regiões. A BR-174 é a principal rodovia, ligando Boa Vista ao Amazonas e a fronteira com a Venezuela. Contudo, muitas áreas rurais e remotas ainda dependem de estradas de terra ou trilhas, que ficam praticamente intransitáveis durante a estação chuvosa. O transporte fluvial, que poderia ser uma alternativa em um estado com tantos rios, é pouco desenvolvido e enfrenta dificuldade de navegação durante a seca. A falta de portos eficientes e de uma infraestrutura adequada para o transporte hidroviário limita o potencial de crescimento econômico e a movimentação de pessoas. O Aeroporto Internacional de Boa Vista é a principal porta de entrada aérea do estado, mas o número de voos é limitado, refletindo a baixa demanda e a distância dos grandes centros urbanos. Isso tudo reflete na economia de Roraima, que é diversificada, mas enfrenta desafios significativos para sustentar um crescimento populacional robusto. As principais atividades econômicas incluem a agricultura, a pecuária, a mineração e os serviços públicos, mas cada um desses fatores enfrenta obstáculos que limitam sua expansão. A agricultura é praticada em áreas específicas, principalmente nas savanas, onde a produção de arroz, milho e soja tem algum destaque, com a fertilidade do solo e as condições climáticas variáveis restringindo a produtividade agrícola. A pecuária é uma atividade tradicional, com a criação de gado bovino sendo a principal, mas a disponibilidade de pastagens e água também é um fator limitante. A mineração, embora tenha potencial devido à presença de recursos como ouro e diamantes, enfrenta problemas de ilegalidade e impacto ambiental. Muitos garimpos operam de forma ilegal, o que não só prejudica o meio ambiente, mas também impede um desenvolvimento econômico mais estruturado e sustentável. Já os serviços públicos e o setor de comércio são concentrados em Boa Vista, que serve como centro administrativo e comercial do estado. Porém, a dependência do setor público para a geração de empregos e renda indica uma
economia pouco diversificada e vulnerável a mudanças nas políticas governamentais. Em relação à natureza, Roraima é uma das regiões mais biodiversas do Brasil, abrigando uma vasta gama de ecossistemas, desde florestas tropicais até savanas. Porém, essa riqueza natural vem acompanhada de desafios significativos. A preservação da biodiversidade é crucial, mas também cria obstáculos para o desenvolvimento econômico e a ocupação humana. A legislação ambiental brasileira impõe restrições rigorosas sobre o uso da terra, especialmente em áreas de floresta tropical. Essas regulamentações são essenciais para proteger o meio ambiente, mas podem dificultar a expansão agrícola e a instalação de infraestrutura. Além disso, a presença de áreas de conservação e terras indígenas, que compõem uma grande parte do território de Roraima, limita ainda mais o espaço disponível para desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento de Roraima depende fortemente das políticas públicas e dos investimentos governamentais. Historicamente, o estado recebeu menos atenção e recursos em comparação com outras regiões do Brasil. Isso se deve em parte à sua localização remota e à baixa densidade populacional, que torna os investimentos menos atraentes do ponto de vista econômico. Nos últimos anos, houve esforços para mudar essa situação, como o governo federal e estadual implementando programas de desenvolvimento econômico e social. Porém, esses programas frequentemente enfrentam desafios logísticos e de implementação. A infraestrutura básica, como estradas, hospitais e escolas, ainda é insuficiente em muitas áreas, dificultando a atração e a retenção de novos residentes. A migração também é um fator significativo que influencia a população de Roraima. Internamente, muitas pessoas se mudam para Boa Vista, a capital do estado, em busca de melhores oportunidades de emprego, educação e serviços. Essa migração interna contribui para a concentração da população na capital, deixando outras áreas do estado menos povoadas. Externamente, Roraima tem sido um destino importante para migrantes venezuelanos nos últimos anos, devido à crise econômica e política na Venezuela. Boa Vista e outras cidades próximas à fronteira receberam um grande número de refugiados, o que aumentou temporariamente a população e criou novos desafios e oportunidades. A chegada dos venezuelanos trouxe uma nova dinâmica para a economia local, com a criação de novos negócios e aumento da demanda por serviços. No entanto, também sobrecarregou a infraestrutura existente e os serviços públicos, destacando a necessidade de investimentos adicionais. Roraima possui um enorme potencial turístico, graças às suas paisagens naturais impressionantes, biodiversidade rica e cultura indígena incrível. O Monte Roraima, que se eleva majestoso na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é uma das atrações mais icônicas do estado e atrai turistas aventureiros de todo o mundo. Já o Parque Nacional do Monte Roraima oferece oportunidades para trilhas, acampamentos e exploração de uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Outro destino turístico importante é o Parque Nacional do Viruá, conhecido por sua biodiversidade e ecossistemas variados, que atraem pesquisadores e ecoturistas interessados em observar a vida selvagem e estudar a flora e faunas locais. As comunidades indígenas em Roraima também oferecem experiências culturais únicas, onde os visitantes podem aprender sobre as tradições, costumes e modos de vida dos povos indígenas. Apesar desse potencial, o desenvolvimento turístico em Roraima enfrenta desafios. A infraestrutura turística, incluindo acomodações, transporte e serviços, ainda é limitada. Melhorias nessas áreas são essenciais para atrair mais visitantes e proporcionar uma experiência turística segura e agradável. As perspectivas futuras para o crescimento populacional e econômico de Roraima dependem de vários fatores interligados. A implementação de políticas públicas eficazes, o investimento em infraestrutura e a promoção de práticas sustentáveis são essenciais para desbloquear o potencial do estado. O fortalecimento da infraestrutura de transporte e comunicação é crucial para conectar Roraima aos mercados nacionais e internacionais, facilitando o comércio e atraindo investimentos. Investimentos em educação e saúde são igualmente importantes para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e atrair novos moradores. A diversificação da economia, incluindo o desenvolvimento de setores como o turismo, a agricultura sustentável, a mineração responsável e a tecnologia, pode criar novas oportunidades de emprego e reduzir a dependência do setor público. E a promoção de práticas ambientais sustentáveis e o respeito aos direitos das comunidades indígenas são fundamentais para garantir um crescimento equilibrado e inclusivo. A gestão eficaz da migração, tanto interna quanto externa, também desempenhará um papel importante. A acolhida e integração adequada dos migrantes venezuelanos, por exemplo, podem contribuir para o crescimento econômico e a diversidade cultural. Em resumo, o futuro de Roraima está cheio de possibilidades, mas depende de uma abordagem integrada e sustentável que considere os desafios e as oportunidades únicas do estado. Com os investimentos certos e políticas eficazes, Roraima tem o potencial de se transformar em um exemplo de desenvolvimento equilibrado e sustentável na Amazônia. Aqui termina o vídeo. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar a próxima explorada.